O assunto que trazemos hoje é sobre a santificação. Nós conhecemos algo a respeito do Evangelho, mas é preciso que se conheça o que é mais importante no Evangelho. De onde surgiu o Evangelho? Para que surgiu o Evangelho? É bom que você tenha convicção da sua fé, pois a Bíblia diz que é necessário você conhecer a sua fé para dar explicações, para dar a entender aqueles que não conhecem a razão da sua fé. Então nós estamos estudando este assunto sobre consagração e santificação. A santificação significa separação, consagração, entrega, dedicação. Nós vimos anteriormente que, em princípio, em primeiro de tudo, é necessário que se tenha a exata noção de quem é Deus. A noção de quem é Deus vai influir e decidir completamente a qualidade da vida espiritual que se vai viver. Quem é Deus para você? Qual é o conceito que você tem de Deus? Qual é a imagem que você tem de Deus? E qual é a atitude que você tem perante Deus? Será que você considera Deus como um amigo íntimo qualquer? Ou você tem um certo temor, uma reverência pela presença de Deus? Ou será que você não conhece a Deus? É uma pessoa completamente distante de você. A noção de Deus, quem é Deus para você, define completamente a qualidade da vida espiritual que você vive. Para nós, uma só definição serve de Deus. Ele é tudo. Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador do Universo. Ele é a própria bondade, Ele é o próprio amor, Ele é a verdade. Deus é o próprio conceito absoluto de justiça. Para nós, então, Ele é tudo. E Ele é poderoso. Ele tem em suas mãos as prerrogativas de destruir, como construir qualquer coisa neste universo, inclusive o universo inteiro. Ele é o Senhor do universo todo. Esse é o Deus que nós temos por Deus em nossa própria vida. Isto é muito importante. Esse Deus que é o Todo-Poderoso para nós é o nosso Deus pessoal. Nós cremos e o temos assim. E diante dele nós nos curvamos, nós nos prostramos em reconhecimento, em reverência, sob o temor da sua santa presença. Ele é separado do mal. Deus não admite o mal, Ele não tolera o mal, Ele não se mistura com o mal, Ele é completamente separado de toda forma de mal. Este é o Deus que nós temos ao nosso redor, esse é o Deus que temos acima de nós, esse é o Deus que temos a nos iluminar e guiar a vida. Agora, em continuação, há que se entender a natureza do Evangelho. O Evangelho é divididor, separador. A santificação está embutida em toda a obra de Deus desde o início. Sim, desde quando o pecado entrou no mundo, Deus está tentando separar algo de puro, de bom, de incorruptível. Sim, separar de tudo que é errado, de tudo que é contaminado. O pecado entrou no mundo por influência de Satanás. E Satanás é o autor, é o pai de todas as formas de pecado, de mentira, de corrupção, de desonestidade, de maldade. Sim, e é necessário então que aquele que se aproxima de Deus participe desta separação. A obra de Deus é sempre esta, é a separação de tudo que está no mundo. Mas a visão que nós temos do mundo é preciso que se torne clara. Se você não tiver a visão de quem é Deus, todo santo, perfeito, maravilhoso, tremendo, todo-poderoso, e se você não tiver a noção de que é o mundo mau, pecaminoso, perverso, pervertido, corrompido em todas as suas formas, o mundo é mau, completamente mau. E no mundo não há bondade, não há nada que se preste, que se aproveite neste mundo. A Bíblia diz que o mundo está posto no maligno. Sim, os homens são maus, terrivelmente maus. A Bíblia diz que não há nenhum homem que é justo, nem sequer um. Todos se perverteram, se corromperam, se afastaram de Deus. E o mundo está em franca discórdia com Deus. O mundo está em franca oposição a Deus. O mundo é mau. E se você não acreditar que o mundo é mau, você será
enquadrado no mesmo esquema do mundo que se opõe a Deus. É necessário que você observe, então, dois polos completamente diferentes nesta vida. Um é Deus e o reino que lhe pertence, o reino de Deus de um lado, e o mundo com todos os seus reinos e as nações aqui na terra de outro lado. Tudo corrompido. O esquema deste mundo é armar uma grande frente de oposição a Deus. A política, a economia, a cultura, a falsa ciência, que é chamada simplesmente de ciência, o relacionamento social, a separação dos homens em castas sociais, tudo isto é uma estruturação do mundo para se opor a Deus. Todos os ismos, as religiões humanas, sim, tudo isso serve para satisfazer o coração do homem em rebeldia, em oposição a Deus. Tudo fazendo parte de um contexto mais amplo, que é o mundo em franca oposição a Deus. Então há que se tomar uma decisão. Ou você pertence ao mundo, ou você pertence a Deus. O mundo não é passível de ser melhorado. O mundo é corrompido, completamente pervertido, completamente dominado por Satanás. Esta é a revelação que nós temos na Bíblia e é necessário que você creia nela. Não há nada que se aproveite no mundo. As melhores obras, o que há de melhor no mundo, ainda é trapo de imundícia aos olhos de Deus. Isaías 64, versículo 6. O melhor da justiça humana não passa de completa injustiça aos olhos de Deus. O homem é nada aos olhos de Deus, completamente pervertido e corrompido. É necessário que se tenha esta visão. No mundo não há salvação. Salvação só em Deus, e Deus está completamente afastado do mundo, porque o mundo está corrompido e Deus é santo, puro, perfeito, justo, completamente bom. É a própria verdade e a própria justiça. Mas acontece que Deus não está alienado do que se passa no mundo. Ele está agindo, atuando, trabalhando, fazendo algo de profundo, duradouro, eterno, aqui na terra. Sim, ele está separando um povo do mundo. E aí é preciso que você compreenda que se você ama a Deus, você quer a Deus, então você terá que participar deste povo que é separado, completamente separado deste mundo. Desde o início foi assim, com Adão e Eva. Deus os separou do jardim do Éden. Deus separou uma geração em Sete, filho de Adão e Eva. Deus separou toda uma geração em Noé, que era justo e amava a Deus e era diferente do mundo que estava ao seu redor, que era completamente corrompido e ao qual Deus castigou, destruindo com as águas do dilúvio. Mas Deus começou a separar novamente em Abraão uma nova nação, um povo que ele queria dar leis, mandamentos, promessas, enfim, Deus queria trabalhar com este povo completamente separado dos outros povos, para por este povo de Israel abençoar todos os outros povos. Mas Israel só poderia ser esta bênção e cumprir os objetivos dos propósitos divinos quando Israel fosse separado das outras nações. A noção, portanto, de separação, de santificação, permeia todas as escrituras sagradas, do princípio ao fim. Vejamos uma das finalidades que Deus tem em mente ao separar este povo. Nós dizemos que é a igreja do Senhor Jesus. Igreja para nós é povo, não é organização, muito menos o templo, nem denominação e nem código de doutrinas ou rituais. Igreja é um povo separado por Deus, para Deus. Isto é, santificar. Santificar um povo, separando da corrupção que está ao seu redor, no meio do mundo. Então a finalidade que Deus tem em mente para com a igreja, uma delas é a segunda. Sim, eu digo a segunda, porque a primeira finalidade da igreja, do povo de Deus, e o mais importante que o povo de Deus pode fazer é agradar a Deus, exaltando a Deus, cultuando a Deus,
adorando a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, ministrando a Deus. Isto é a finalidade mais importante da igreja, o que se destina a Deus. Qualquer coisa diferente disto é deturpação ótica, é visão errada dos propósitos de Deus para com o homem. Deus criou o homem para que o homem exaltasse, glorificasse a Deus. Mas o homem, tendo se desviado, Deus necessitou de separar um povo para exatamente fazer aquilo que ele havia destinado para o homem, que o homem não estava fazendo. Sim, a primeira finalidade de Deus com a sua igreja, com o seu povo, é que este povo o glorifique, o exalte, o sirva de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aleluia! A segunda finalidade que Deus tem para com a igreja, para com o seu povo, é o testemunho entre as outras nações. O povo de Deus é um povo separado para dar um testemunho de santidade, um testemunho de felicidade, um testemunho de vida que se deve viver. Este testemunho nós encontramos uma menção muito interessante em Filipenses 2, no versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que maravilha! No meio de uma geração corrompida e pervertida, vós resplandeceis como filhos de Deus, inculpáveis. É isto que Deus tem para nós, um testemunho global, um testemunho completo no meio de uma geração que é corrompida, que só quer o mal, que só busca os seus próprios interesses. Um povo diferente, um povo que busca os interesses de Deus. Um povo que vive em primeiro lugar para Deus. Um povo que agrada a Deus, um povo que ama cada um ao seu próximo. Sim, um povo que tem os seus problemas resolvidos. Um povo que é exemplo de forma de governo para o mundo. Um povo que tem os seus problemas resolvidos dentro de um esquema de amor e com paz. Sim, um povo que testemunha a respeito de um Deus sobrenatural, verdadeiro, todo-poderoso. Um povo que testemunha a respeito da sua chamada, da sua vocação, vocação maravilhosa para ser separado deste mundo, santificado dessa corrupção, da lama, da imundícia, dessas coisas terríveis que nós vemos constante, diariamente, diante de nossos olhos. Um povo completamente separado. E na nossa separação está a nossa vitória. Mateus 5, versículo 14, Jesus diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. A igreja, o povo de Deus, é para ser exemplo para o mundo. Esta é a segunda finalidade da igreja e é quase tão importante quanto a primeira. Deus quer, através de nós, através do seu povo, dar um testemunho para as nações, para que as nações saibam o que é a justiça verdadeira, para que as nações conheçam o que é comunhão, o que é amor, para que as nações conheçam o que é paz, para que as nações vejam o que é um povo exemplar. Sim, é isto que Deus tem para nós. É este o plano, o desejo do coração de Deus para com o seu povo. Um povo que é luz para iluminar as trevas espirituais desta vida. Deus quer que você entenda a vocação que Deus destinou a você de pertencer a um povo. Você pertence a um povo separado, santo, consagrado a Deus. E a sua vitória está em você compreender e encampar essa pessoa, essa posição que você deve ser, sim, de ser um servo separado para Deus. Deus quer que você seja essa pessoa santa, completamente separado dos outros povos, para viver somente para Deus. Compreendeu? Aceitou? Amou esta mensagem? Que você seja um poderoso filho de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida, para que você dê testemunho do único Deus verdadeiro e todo-poderoso, que é o Deus que nos separou para a sua glória. Amém.